Olá pessoal, Claudino aqui. Hoje a gente vai falar sobre um daqueles acontecimentos curiosos que moldaram o mundo da tecnologia. Sabe quando seu computador dá pau do nada? Ou quando aquele sistema que parecia perfeito simplesmente resolve te deixar na mão? Pois é, acredite ou não, isso começou por culpa de uma mariposa. Sim, uma mariposa. Em 1947, uma equipe de cientistas estava trabalhando em um dos primeiros computadores do mundo, o Mark II, quando, de repente, ele parou de funcionar. E o motivo? Um inseto preso nos relés da máquina. E foi assim que nasceu um dos termos mais usados do mundo da programação, que a gente chama de bug. Mas essa história não é só uma curiosidade tecnológica. Ela nos ensina algo muito maior sobre como lidamos com falhas, erros e imprevistos na vida. Então, se ajeita aí, porque o vídeo de hoje a gente vai explorar como que essa mariposa mudou a computação para sempre. Os bugs mais bizarros da tecnologia. E mais importante, o que a história nos ensina sobre lidar com erros, tanto no código quanto na vida. Bora nessa? O ano era 1947, pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo ele estava se reconstruindo e a tecnologia estava avançando como nunca. Só que na Universidade de Harvard tinha um grupo de cientistas que estavam trabalhando em uma das maiores máquinas já criadas, o Mark II, um computador gigantesco, repleto de relés, fios, engrenagens, ocupando uma sala inteira. Entre esses cientistas está Grace Hopper, uma das mentes mais brilhantes da computação. Naquela época, os computadores não eram como os de hoje, por exemplo. Nada de tela, touchscreen ou inteligência artificial. Eram máquinas monumentais, com interruptores mecânicos e quilométricos cabos de fio. E como toda máquina, também falhava. Certa noite, a equipe percebeu um problema, o Mark II simplesmente parou de funcionar. Os cientistas estavam vasculhando cada centímetro da máquina, tentando descobrir o que estava de errado. Será que é um problema elétrico, um erro na programação ou talvez uma falha mecânica? Até que alguém aponta para um dos relés e solta uma frase emblemática para a história. Tem um bicho aqui dentro. Ali entre os circuitos estava o responsável pelo problema. Uma mariposa presa nos mecanismos do computador. Grace Hopper, com a sua ironia afiada, pegou aquela mariposa, colou num caderno de registros e escreveu: primeiro caso real de bug encontrado. A equipe naquele momento deu risada. Como é que pode um simples inseto causar um problema deste? Um simples inseto paralisar um computador de última geração. A ironia foi irresistível. A partir daquele momento, os programadores passaram a chamar as falhas dos sistemas de bugs. E assim nasceu um dos termos mais usados na nossa computação moderna. Mas a história não termina aí. Agora pensem nisso, um erro causado por algo tão insignificante como um inseto, como que isso virou uma metáfora para toda a computação moderna? E por quê? Porque a tecnologia, assim como na vida, é cheia de imperfeições. Nós criamos códigos, sistemas, máquinas gigantescas, mas sempre haverá falhas. Sempre haverá um detalhe que escapa. Sempre haverá uma mariposa escondida nos circuitos. E esse conceito de bug se tornou parte da nossa cultura. E aí alguns exemplos aqui que a gente teve. Por exemplo, em 1969, um bug quase fez a missão da Apollo 11 fracassar, bem no momento do pouso na Lua. Em 99, a gente teve um bug no software da NASA, que fez uma sonda de 125 milhões se perder no espaço, porque um sistema usava medidas em pés e o outro em metros. Em 2012, um bug na Bolsa de Valores de Nova York
causou um prejuízo de 440 milhões em 45 minutos. E agora, recentemente, em 2024, a gente teve um bug da Microsoft em um antivírus deles que não funcionou, que também parou aeroportos e parou muita coisa no mundo. Então, são coisas para a gente ficar ligado, porque o bug pode sim parar a humanidade. Só existe uma lição a ser tirada dessa história toda, é que os bugs eles sempre vão existir. Por isso que a computação moderna desenvolveu uma cultura de debugging, o processo que a gente encontra e corrige erros. E aqui tem um outro ponto genial da história da parte da Grace Hopper, que ela apenas não popularizou o termo bug, mas ela também ajudou a criar a cultura de depuração em outros pilares da engenharia de software. Então isso foi muito importante para a história que a gente vive hoje. Hoje, todo programador tem que lidar com isso. Um código, ele não funciona de primeira. Isso é ilusão. Um sistema 100% perfeito não existe. Por quê? As empresas elas gastam bilhões para corrigir bugs antes que eles causem os desastres. Então, o mundo moderno ele é sustentado por softwares e todos eles têm falhas. E isso tem que ficar bem claro. Todo sistema tem falha. E aqui vem a parte filosófica de toda essa história. Se até os maiores computadores do mundo são imperfeitos, por que a gente insiste tanto em exigir perfeição de nós mesmos? A verdade é que a gente também é cheio de bugs. A vida, elas tem falhas. A nossa memória também tem falhas. E a relação humana também tem muitas falhas. E assim como na computação, o segredo é não evitar os bugs, porque eles são inevitáveis, mas a gente precisa lidar com eles e saber corrigi-los na rota da vida. A Grace Hopper, ela entendeu isso da melhor forma possível, melhor do que todos naquela época. Ela não viu um bug como um fracasso, mas como um grande aprendizado. Ela não ficou frustrada com a mariposa, ela riu da história, documentou e seguiu em frente. E esse é o verdadeiro ensinamento da computação. Agora, finalizando a nossa história de hoje, já são 70 anos que se passaram a história do primeiro bug, e ela continua viva na nossa memória. Em toda conferência de tecnologia, alguém lembra ou menciona Grace Hopper. Em todo escritório de programação, alguém vai reclamar de um bug. Em todo sistema que falha, há um programador desesperado ali atrás, tentando entender o problema para poder corrigir o bug. Mas agora, toda vez que você ouvir falar em bug, lembre-se, a tecnologia nunca será perfeita. A vida, ela nunca será perfeita. O que importa é a nossa capacidade de encontrar, entender e corrigir os erros. E quem sabe da próxima vez que algo der errado, você não vai se estressar tanto. Afinal, pode ser uma simples mariposa no sistema.